Reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nascido, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Esta é uma noite muito especial e por isso mesmo é a única no ano, esta hora que nos reunimos pela meia-noite para celebrar a missa da noite do Natal do Senhor Jesus. Esta palavra inicial é de saudação a todos quantos estamos aqui na Sé, Catedral de Angra, e a quantos também nos acompanham através do Rádio Clube de Angra, já há quase 50 anos, e agora também iniciarmos a transmissão televisiva pela Vitec. Também esta palavra de saudação a quantos nos acompanham através destes meios audiovisuais. Nós estamos a celebrar dos mistérios principais da nossa fé, o mistério é Jesus Cristo e hoje o mistério da encarnação. Isto é, Deus não toca o mundo e desaparece, Deus vem, habita connosco, permanece connosco, está connosco. E esta é a boa notícia que hoje é nos dada do menino, o Salvador. E é dessa notícia que nós vivemos, é dessa notícia que nos animamos e também é essa notícia que queremos comunicar. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos a presença do Senhor no presépio, na Eucaristia e também no Calvário, na ressurreição, reconhecendo a sua misericórdia e também arrependidos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar do céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu consentimento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sob o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra
Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor.
esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz, e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Estes dias de celebração e de festa são, sobretudo, para podermos saborear o mistério, a grandeza da nossa vida e da vida de Deus em nós. Não é hoje propriamente um dia para catequese, nem para discursos alargados, porque toda a liturgia que estamos a fazer, com as vozes femininas, masculinas, com os instrumentos de cordas, de sopro, de percussão, tudo quanto temos fala-nos da beleza de Deus e da alegria desta notícia. Uma notícia que nos cai muito bem, porque nós não vivemos em tempos de boas notícias. Aliás, se falarmos com as pessoas, mesmo com as mais novas, a atitude geral é uma atitude de cansaço, uma certa rotina. Parece que às vezes essa rotina só se quebra se há uma desgraça, uma catástrofe, o que é lamentável, que não é necessário haver uma catástrofe para haver a quebra de rotina, mas às vezes queixamos pelo cansaço da rotina, ou também nos queixamos do cansaço de trabalhos para promover relações, inclusive relações familiares, até nestes dias. Mas às vezes parece que é maior o cansaço do que a promoção da relação em si que nós queremos fazer. E também estamos cansados de más notícias, porque aquilo que é normal é notícia, o que é mau, e o que é bom não é notícia. E também até na nossa conversa normal, quando não temos nada a dizer de uma pessoa, não, é assim que formulamos sobre aquela pessoa, não há nada a dizer. E quando se diz isto, não há nada a dizer, é porque é bom sinal, é para dizer, olha, o que a gente tem para dizer é bem. Mas como não tem mal para dizer, não é notícia, não há nada a dizer. E, portanto, estamos cansados de más notícias. E até podemos dizer que estamos cansados de andar cansados. Ora, faz-nos bem ouvir nesta noite esta boa notícia que ouvimos já do profeta Isaías e também no Evangelho de São Lucas. Diz que um povo, como nós também, que andava nas trevas, que andava tantas vezes no limite, no cansaço, esse povo viu uma grande luz. Povo que andava nas sombras da morte, esse povo, para ele uma luz começou a brilhar. Ouvimos na primeira leitura.
sua alegria começa a multiplicar, aumenta o seu contentamento, rejubila na presença do Senhor. Porque é o próprio Senhor que quebra o jugo que pesava sobre o povo. É o próprio Deus que quebra o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão opressor. Isso como é que acontece? Diz Isaías: porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Ora, esta é a boa notícia, a notícia que nós também cantarmos no Salmo e que ouvimos no Evangelho. Hoje nasceu para nós o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Esta é a boa notícia e que temos que levá-la a sério, porque praticamente são 3 palavras hoje. E é bom que a gente fixe a força desta palavra de hoje, que no Evangelho é sinónimo de eternidade. Nós ouvimos na narração do Evangelho, nestas 3 missas de Natal, quer da Vigília, quer da noite, quer da manhã da Aurora, os Evangelhos sinóticos a narrar um fato histórico. Depois, na missa da tarde, será São João a interpretar esse facto. Mas, para além do acontecimento histórico, o que a palavra de Deus nos quer dizer é que hoje nasceu-nos para nós um Salvador. E também esse efeito que é para mim, não é uma notícia vaga que não tem a ver comigo. Quando nasce um filho, normalmente nós ouvimos a mãe e o pai dizerem: nasceu-me um menino. Bom, bastaria nascer um menino, que a gente já sabia, nasceu-me um menino. Ou então, quando nos morre alguém muito querido, morreu-me. E também Deus fala connosco assim: o menino nos é dado, o menino me é dado. E é essa notícia que Deus nos quer dizer. Fala-nos de um sinal, será dado um sinal, o sinal é no presépio, porque Deus fala-nos através de sinais. Ele manifesta a sua graça, ouvimos na segunda leitura, manifestou-se a graça de Deus. E como nós ainda não vemos face a face, acreditamos que um dia havemos de vê-lo face a face, ainda o vemos por sinais. Ora, o sinal que temos é que Deus manifestou-se num sinal. O sinal é este menino. Não havia lugar para ele nascer num quarto de hóspedes ou num lugar melhor, e foi assim que o menino nasceu. Mas é este sinal que é indicado: o menino nos é dado, hoje nasceu-nos para nós um Salvador. É esta a boa notícia. E a notícia é que se manifesta para nós a graça de Deus, fonte de salvação para todas as pessoas. Nós ouvimos este tempo de Natal, às vezes, enfim, com muita verdade, outras com uma certa hipocrisia, ouvimos muitos valores humanos. E esses valores humanos que já estão enculturados, que já estão assemelhados, são muito importantes, porque certamente são fruto da cultura cristã. Mas também nós já vimos muitas árvores com bons frutos a secarem-se. E se nós não cuidarmos da árvore, da água para regar a árvore, da própria raiz, pois estes frutos podem ir desaparecendo. E, para além disso, não se trata só de frutos que nós podemos dar do ponto de vista humano, que também é importante. O mistério de Natal é mais do que isso. Para além dos frutos, é dizer que Deus manifesta-se a graça de Deus. Porque nós encontramos, de facto, estes valores humanos noutros lugares, do ponto de vista do humanismo, que é muito importante. Mas para nós que celebramos o Natal é mais do que isso. É a graça de Deus que se manifesta, é Deus que vem habitar no meio de nós, que vem habitar connosco, é Ele que nos comunica a sua graça, e isso nós não encontramos noutro lugar, porque encontramos valores humanos que são muito importantes, mas aqui a graça de Deus manifesta-se. E Ele, com a sua graça, ensina-nos a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos, para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo, que de novo se entregou por nós para nos resgatar e nos purificar, fazendo assim de nós um povo zeloso em boas obras. Ou seja, este menino que nos é dado é o mesmo que se entrega por nós na cruz, na Eucaristia, para nos comunicar a sua vida e a sua graça. É esta boa notícia que nós queremos levar hoje connosco, dando valor a tudo quanto vivemos na família,
mas não esquecendo esta família de Deus que se nos comunica no Espírito Santo e, sobretudo, no seu Filho Jesus Cristo. Há textos de Natal que nós rezamos e que estamos a cantar esta noite que são magníficos e, sobretudo, a sua parte central é dedicada a Jesus Cristo. Destaco o hino de Glória a Deus nas alturas que já cantámos, em que a maior parte do hino de Glória a Deus é dedicada a Jesus Cristo. Como também agora vamos professar a nossa fé cantando com o credo e, de novo, a parte central do credo é dedicada a Jesus Cristo. É certo que nós dizemos creio em um só Deus, mas depois quando confessamos e explicitamos a nossa fé, dizemos que cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois vamos dizendo como é que aconteceu. Ele encarnou, tomou a nossa condição humana e vive no meio de nós. Está conosco, está neste sinal no presépio, está num sinal que a gente chama sacramento, o Santíssimo Sacramento na Eucaristia, está no sinal dos nossos irmãos, sobretudo os mais fragilizados ou daqueles que se identificam com Ele no presépio. Ele está conosco. E é esta alegria do Natal que nós estamos a celebrar, que estamos a festejar e que queremos comunicar também às outras pessoas. Dizendo, temos uma grande notícia para a minha vida. Hoje foi-me dado, nasceu para mim um menino e ele é o meu Salvador. Até à última palavra, quando Jesus diz na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Ele hoje é que está connosco na terra, porque o menino nos é dado para nos salvar, para nos comunicar a sua vida e a sua graça. É dessa alegre notícia que nós hoje vivemos e queremos comunicar ao mundo cansado que vive nas trevas e tantas vezes esquecido de Deus. Que assim seja.
Caríssimos cristãos, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de toda a gente, oremos por toda a humanidade, dizendo com muita confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas comunidades cristãs e seus fiéis, e pelos homens que procuram o Senhor, para que Jesus Cristo, luz do mundo, os ilumine, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos povos envolvidos em guerras e pelos que sofrem a violência dos mais fortes, para que o menino de Belém lhes leve a paz, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos doentes que perderam a coragem e por aqueles que não têm quem os trate, para que sintam a presença do Senhor, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam fraternidade à sua volta, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela nossa Assembleia desta noite, para que a alegria que sentimos uns com os outros nos torne solidários com os mais pobres, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus nosso Pai, que nesta noite fizestes nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de o reconhecer em cada ser humano, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
que pela admirável permuta destes dons participemos da divindade do vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a Noite Santíssima, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Carmelina Leonardo Vitorino, Joaquim Carrapa e seus familiares falecidos, e Joaquim Nogueira e seus familiares falecidos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverão na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade.
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E terminamos assim esta celebração da missa da noite do Natal do Senhor Jesus, recebendo a boa notícia que um menino nos é dado, é-nos dado o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. As palavras que dirijo no final desta celebração a quantos se encontram na Sé, a quantos nos acompanharam pela rádio e também pela televisão, é uma palavra de bênção, que quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito nos querem bem, nos amam, nos abençoam. E é este bem que nós recebemos que também depois vamos bem dizer a Deus e vamos também desejar o bem aos nossos irmãos, porque quem recebeu bem é bem que comunica e o bem maior que recebemos é Jesus Cristo. É tudo o melhor que podemos desejar neste Natal, na bênção que vamos agora receber. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho unigênito e fez resplandecer esta noite santa com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Deus, que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus, que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos concedo o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com esta alegria, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.